Convido você a abrir a Bíblia comigo em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Nós começamos umas 2 ou 3 semanas atrás, nós começamos uma nova série de mensagens no livro de Lucas. Nós vamos caminhar por todo o livro de Lucas, esse é o nosso propósito, estudando a vida de Jesus. Então não tem objeto de estudo mais glorioso, majestoso e satisfatório do que estudar a vida do nosso Senhor Jesus. Então convido você, Lucas capítulo 1, nós lemos a partir do versículo 57. Eu quero ler um pouquinho antes aí do que eu coloquei atrás. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 57. E diz assim a palavra de Deus: Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam-lhe dar o nome do seu pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: Não, ele será chamado João. Disseram-lhe: Você não tem nenhum parente com este nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e para a admiração de todos escreveu: O nome dele será João. Imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre estas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos servos, os profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança e juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatando-nos da mão dos nossos inimigos, para os servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Então nós vimos no capítulo 1 ainda, no comecinho, que João foi profetizado. O anjo vem, se você se lembra da pregação desse dia, quando eu preguei sobre o encontro de Zacarias com o anjo, onde é profetizado que ele seria pai. Lembra da história toda de Zacarias? Ele está servindo diante do templo de Deus, ele está dentro do santuário de Deus, oferecendo incenso, orando na presença do véu, e de repente aparece o que? Um anjo. Naquele exato momento, o que vem? Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de Zacarias? Morri. É a primeira coisa que vem na cabeça dele. Porque os sacerdotes eles já entravam dentro do santuário de Deus com muito tremor e temor. Era literalmente com muito tremor e temor. Por quê? Porque a presença do Senhor é santa.
Possivelmente todos eles nunca esqueceram a história dos filhos de Arão, que o Senhor os consumiu com fogo, porque a presença de Deus é santa. E essa lição ficou gravada neles, por todas as gerações que eles serviam o Senhor. Então ele aparece ali, o anjo, e o anjo fala para ele: olha, as suas orações foram ouvidas, a sua esposa ficará grávida. Mas não é porque ele estava orando, pedindo um filho. O texto já nos deixa muito claro que possivelmente ele já nem orava mais por isso faz muito tempo. A sua esposa era estéril, eles eram velhos, então ele já tinha desistido disso. E ele está na presença de Deus, uma vez na sua vida, a única vez. E quando eles ofereciam um sacrifício ao Senhor, o sacrifício da tarde, eles também costumavam a orar pela salvação de Israel, pela renovação da aliança de Deus com o seu povo, para que o rei, o escolhido, o filho de Davi, o descendente de Davi, viesse para socorrer Israel no meio das suas tribulações. Então ele está ali orando, e de repente o anjo vem e fala: a sua oração foi ouvida, a sua esposa ficará grávida, e ela dará à luz um filho. Então ali o que o anjo está profetizando, está mostrando para ele ele vai preparar o caminho do Messias. É ele que prepara o Messias, isso que você está clamando agora, as suas orações foram ouvidas. Qual é a oração? Deus vem de encontro a nós, nos liberta, nos livra da opressão, nos livra da escravidão, salva o seu povo, Senhor. Aí Gabriel vem e fala: as suas orações foram ouvidas. Agora aqui está narrando, que o texto está narrando, que Lucas está narrando, é o nascimento dele. Ele foi profetizado, e aí ele não acredita naquilo ali, duvida do anjo. Aí o anjo fala para ele, o anjo mostra as credenciais, dá a carteirada nele. Já viram o filme de FBI? O cara dá a carteirada: você não está acreditando em mim? Aqui, eu sou do FBI, né? O anjo tem que dar a carteirada, porque Zacarias não acredita nele. Como que é isso? Eu sou velho, minha esposa e tal. Eu sou Gabriel, o que está sempre na presença do Senhor. E porque você quer um sinal? Eu vou te dar um sinal que você quer. Você vai ficar mudo, porque você duvidou. Eu costumo dizer, já disse para vocês, vou repetir: cuidado com o sinal que você pede para Deus. Ele pode te deixar mudo. Você aprender a confiar no Senhor. Então ele está mudo aqui. A cena agora volta, depois de tudo isso, vem a profecia para Maria, tem um encontro com Maria, agora volta para narrar o nascimento dele. Narrando o nascimento dele, volta a cena para ele, ele está mudo, ele continua mudo. E aí, quando eles vão dar um nome para ele tem que fazer ele sinal. Aí os teólogos vão dizer que ele não estava só mudo, ele estava surdo e mudo, porque ele não tem que fazer sinal para ver o que queria. E aí volta a cena então, e agora voltamos para isso aqui que está acontecendo nesses capítulos iniciais. E aí, o que a gente encontra aí, se você voltar comigo aí rapidinho, você deixa sua Bíblia aberta, que você vai usar ela bastante hoje. Se você voltar aí no versículo 58, diz assim: seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. E se você for para o versículo 65, diz assim: todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre estas coisas. Então você vê aqui que aquilo que aconteceu na vida de João, na vida de Zacarias, na casa de Isabel e Zacarias, era comentado por toda a comunidade, afetou toda a comunidade, a sua vida, os seus amigos, os seus parentes ao redor. Isso aqui nos ensina uma lição. Nós podemos tirar uma lição. Qual a lição que nós podemos tirar da vida de Zacarias e Isabel? Daquilo que Deus fez na vida deles. Que aquilo que Deus faz nas nossas vidas individualmente deve resultar em bênção coletiva. Aquilo que Deus faz na sua vida individualmente, a bênção que o Senhor te dá na sua vida individualmente, tem que resultar em bênção na vida de outras pessoas. Porque a gente quer muito receber bênção. Mas você quer ser canal de bênção? Porque Deus, Ele gosta de usar pessoas, Ele usa pessoas como canal de bênção. Ele quer te abençoar para que você seja uma bênção. Amém. Porque essa é a promessa para Abraão: vai tu e ser uma bênção. Eu vou estar com você, eu vou te abençoar, mas vai tu e ser uma bênção. Amém. Deus nos chamou para ser uma bênção.
Você tem um chamado na sua vida para ser uma bênção. Então, aquilo que Deus faz na sua vida, mas eu estou orando por isso, estou orando por aquilo, Deus respondeu. As pessoas ao seu lado, aqui você vê que toda a vizinhança, os seus parentes, eles se alegram com ele. Por quê? Porque aquilo que Deus fez na vida deles, abençoou a vida deles também. E como nós vamos vendo nesse texto, não abençoou apenas aquela região da Judéia, não abençoou apenas aquele povo, não foram apenas aquele povo que se alegrou com eles, que foram os abençoados. Você hoje aqui é abençoado por causa da bênção de Zacarias. Amém. Essa bênção chegou até você hoje. Então, nós fomos chamados para quê? Para ser uma bênção, para ser canal de bênção. Se a bênção chega na minha vida, a bênção tem que partir da minha vida para a vida de outras pessoas. Amém? Então, Deus agiu na casa de Zacarias, mas isso nos abençoou a todos nós. Mas como que pode ser isso? Como que funciona isso? Lembra do que eu falei nas últimas semanas? Eu dei todo um contexto, eu gastei bastante tempo explicando essa questão do que representa um filho naquele tempo. O que representa um filho? Por que para a mulher era tão desesperador não ter um filho? Porque a mulher, em primeiro lugar, se você voltar nos capítulos 1, a partir do versículo 5, você vai ver que Lucas dá uma ênfase em dizer, eles temiam o Senhor e andavam nos seus preceitos, mas não tinham filhos. Por quê? Na cabeça daquele povo e naquele tempo, uma vez que você não tem filhos, você está amaldiçoado por Deus. Porque a promessa de Deus é, se vocês me obedecerem, as suas mulheres ficarão grávidas, vocês terão filhos, a terra será farta, vocês colherão muito. Então, como assim que vocês obedecem a Deus e vocês não têm filhos? Está errado isso. Então, imagina a vida inteira. E é por isso que Isabel ela vai agradecer ao Senhor, e no final do seu louvor a Deus, ela fala assim, Deus tirou a minha desgraça, a minha reprovação. Você consegue imaginar como seus vizinhos olhavam para ela durante toda a sua vida? Agora Deus vem em auxílio, Deus vem abençoar a vida dela. E todos veem então que eles realmente eram homens, um homem e uma mulher de Deus, que serviam ao Senhor com fidelidade, e o Senhor os honrou. Então aqui fica muito claro tudo isso. O filho para eles não é apenas como muitas vezes a gente quer ter filho, muitas vezes a gente quer ter filho e você tem um filho, mas às vezes você não pode ter um filho. O que acontece? Você não pode ter um filho, você fica triste, mas na questão deles aqui é a questão de sobrevivência, principalmente para a mulher. Então a mulher aqui, quando não tem filhos, ela já é olhada de uma... E se o marido morre, então, aí vocês lembram tudo o que acontece com a mulher. Então, para eles é tudo. Contudo, você vai ver agora que ele ora, ele agradece, é o louvor dele, que é o nosso foco aqui hoje, mas você vai ver que ele agradece a Deus, e no louvor dele, no cântico dele aqui, ele quase não fala do filho dele. Ele não está feliz por aquilo que Deus fez na casa dele, por mais grandioso que tenha sido receber um filho. Talvez o maior anseio, talvez a maior alegria para a vida deles, pessoal, individual, familiar, é a vinda do filho. Mas isso não tem preço e não tem comparação com aquilo que ele realmente ora. O que ele realmente ora e o que ele realmente clama a Deus? Pela salvação do seu povo. Para que Deus venha intervir e venha salvar vidas e venha transformar a história de Israel. E é isso que o texto aqui vai deixar muito claro, que o cântico dele vai deixar muito, muito claro. Então, Zacarias ele não está feliz e louvando a Deus por aquilo que ele recebeu, pela bênção que ele recebeu, por mais maravilhosa que a bênção fosse. Zacarias está feliz por aquilo que Deus vai fazer através da bênção que ele deu na vida dele. Zacarias está feliz porque ele foi canal de bênção que vai abençoar outras pessoas. Zacarias está feliz porque a bênção que chegou na casa dele vai abençoar o seu povo, vai trazer o Messias. É essa a alegria dele. E isso vai ficar muito claro naquilo que ele vai cantar, no seu salmo, no seu cântico. E aí ele vai falar, o nome dele será João.
E era costumeiramente, por isso que você vai achar nesse texto aqui o povo, mas por que não pode dar o pai e a mãe quer dar o nome, por que não dá o nome? Dá o nome que quiser para o filho. Para a gente hoje é assim, mas eles costumavam a dar o seu nome segundo os seus, geralmente o vô. O filho tinha um filho, aí dava o nome do seu pai. Era mais ou menos, mas você não tem ninguém, por isso que ele quer dar o nome de João, mas você não tem ninguém que chama João na sua família. Aí a mulher fala, né, naquele tempo, o testemunho da mulher, a mulher falar e não falar não valia nada. Então, não, você não, o que você está falando, esquece o que você está falando. Pergunta para o pai lá, está mudo, mas pergunta para ele que essa mulher ficou doida. Aí pergunta para o pai, como que vai ser o nome dele? O nome dele vai ser João. E aí eles ficam, mas naquele momento que ele escreve lá que o nome vai ser João, então Deus solta a língua dele. Porque ele entendeu ali ele entendeu aqueles 9 meses de gravidez, que ele ficou sem poder falar, sem poder se comunicar, sem poder ensinar a Bíblia, sem poder falar com ninguém. Deus mandou, agora você fica quieto, você pensa aí. E aquilo foi levando um momento de reflexão, e aí ele chega ao ponto, eu vou obedecer ao Senhor, o nome dele é João. E aí ele abre e estoura lá em louvor a Deus por aquilo que Deus fez. E por que o nome dele é significativo? Porque assim como o nome de Jesus, o nome de João também vai ficar muito claro o porquê que o nome de João é João no texto que nós vamos ler, aqui no cântico que nós vamos ler. Porque o nome João, certo, João? Certo. O nome João significa o Senhor demonstrou graça. O Senhor demonstrou graça. É isso que significa o nome João. Deus demonstrou graça. E como eu já disse, o cântico mostra, esse é o tema de todo o cântico de Zacarias. Deus demonstrando graça. E aí eu quero fazer com vocês hoje mais ou menos uma coisa, como que vocês podem estudar a Bíblia, como que eu vou ler a Bíblia, como que você tira aplicações, como que você tira, a Bíblia deixa você, conversa com a Bíblia, porque às vezes a gente lê alguns textos, por exemplo, um texto desse, que legal que Deus falou com Zacarias, Isabel, etc., mas a gente passa por cima daquilo ali, aquilo é uma narrativa que não tem nada a ver comigo. Mas se você vai conversando com o texto, e essa é a minha proposta aqui essa noite, vai conversando com o texto, você vai ver que esse texto tem muito para nos ensinar. Como assim? Se você entrar lá, vamos lá para o cântico então de Zacarias. E aí diz, primeira coisa que Lucas diz aqui é que ele foi cheio do Espírito Santo. Isso aqui é importante dizer. A gente passa por essas coisas, por esses detalhes, muito rapidamente. Por que é importante ele falar que ele foi cheio do Espírito Santo? Porque a última profecia tinha acontecido há 400 anos atrás. Deus não falava mais. Então, nesse tempo aqui no primeiro século, os profetas eram muito mais apocalípticos, era diferente o tipo de profecia. É por isso que é importante Lucas enfatizar aqui que ele está cheio do Espírito Santo no que ele está falando. E aí no versículo 68 ele diz assim: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Então ele começa dizendo, louvado seja Deus. E aí você pode parar o texto e perguntar assim, tá, louvado por quê? Louvado por quê? Porque ele visitou e redimiu o seu povo. Aí você fica, aí você tem que parar de novo. O que significa visitar? O que significa redimir o seu povo? Aqui a linguagem é a mesma linguagem do Êxodo. Se você já leu o Antigo Testamento, o Êxodo é quando Deus tira Israel do Egito. Para quem não conhece a história, é quando Deus vem em auxílio do seu povo. Ele tem um encontro com Moisés, a sarça ardente lá pegando fogo, e aí ele se apresenta a Moisés e ele fala, eu ouvi o clamor do meu povo e eu vim tirá-los da escravidão. Eu visitei o meu povo para tirá-los. É exatamente essa linguagem aqui que que Zacarias está usando. Lembra que tudo, gente, eles não têm Novo Testamento. Tudo que eles têm é o Antigo Testamento. Então o Novo Testamento não existe. Está sendo escrito o Novo Testamento. E aí ele visitou o seu povo e redimiu o seu povo. O que é redimir? O que é essa palavra? E é uma palavra muito forte teologicamente. O que é redimir? Redimir é você comprar um escravo.
Redimir é você tirar alguém da escravidão. A pessoa, ela não tinha dinheiro para poder se manter livre, ela se vendeu como escrava, porque ela não tinha como pagar suas dívidas, então ela se vende. Então o que Deus está falando assim? Eu vim para resgatar esse povo que está vendido ao escravo. Eles não têm condição de sair da escravidão, mas eu visitei esse povo, porque eu vou salvá-los. Eu vim em auxílio desse povo. Aí, continuando, ele fala que ele promoveu poderosa salvação. Nos próximos versículos 69 e 70. Ele promoveu poderosa salvação. Aí a pergunta que você tem que fazer, mas como ele promoveu essa poderosa salvação? O texto também vai nos responder, por meio da linhagem de Davi, por meio do seu filho Davi. Por quê? Por que isso aqui é importante? Aí ele vai falar, como ele havia prometido no Antigo Testamento. Isso aqui é importante por quê? Porque isso aqui que Lucas está narrando, não é uma coisa que ele está inventando. Essa salvação que Zacarias está cantando, que isso aqui que eles estão experimentando agora, é uma coisa que tem sido pregada, profetizada, desde o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento dá o quê? ênfase e dá testemunho daquilo que ele está então aqui ensinando. Espera aqui que saiu aqui do meu... Saiu aqui. Mas pode deixar, se não foi, pode deixar. Então, todo o Antigo Testamento, ele dá o quê? Testemunho daquilo que eles estão falando aqui. Não é uma coisa que Zacarias está inventando. Não vem da cabeça dele. Olha, eu estou inventando um novo jeito de adorar a Deus. Não é isso. O que ele está ensinando aqui é, as Escrituras dão testemunha. Um dia viria o Messias. Esse dia chegou. Aí se você continuar aí comigo, vai para o versículo 71. E aí ele diz assim no 71, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Salvando-nos dos nossos inimigos. Aí você pode perguntar, mas do que ele nos salva? O próprio texto vai nos responder, ele salva-nos dos nossos inimigos. Ele nos salva dos nossos inimigos. Aí a pergunta que você tem que fazer, quais inimigos? Porque o texto aqui não fica muito claro quem são os inimigos. E aliás, se você estudar o texto, se você estudar a Bíblia, o primeiro século, um dos grandes problemas que Jesus tem na Bíblia, nos evangelhos, é o quê? Eles toda hora querem fazer ele Messias. Que tipo de Messias? O Messias guerreiro, o Messias lutador, o Messias que vai derrotar Roma. É por isso que Jesus nunca usa o título Messias em público. A única vez que ele aceita e que ele tem esse tempo, que eles chamam, o reconhecem como Messias, é quando Pedro reconhece, você é o Messias, o Filho de Deus. E o que ele fala para Pedro? Você não fala isso para ninguém. Por que você não pode falar isso para ninguém? Porque a concepção de Messias que eles tinham era uma concepção errada de Messias. É por isso que Jesus sempre usa o termo o Filho do Homem. Que ele não usa o Messias, porque eles não... Messias naquele tempo, se você estudar aí o contexto histórico deles, tinham pelo menos 4 versões de Messias que eles acreditavam lá. Qualquer dia eu posso explicar isso, mas eles têm várias vertentes de Messias. E aí Jesus não se encaixa naquilo que eles estão esperando como Messias. É por isso que ele usa o título, o Filho do Homem. Então, mesma coisa aqui dos nossos inimigos. Quando o Messias vier, ele vai nos livrar dos nossos inimigos. Porque a Bíblia fala isso, o Antigo Testamento dá esses testemunhos. Quando o Messias vier, ele vai nos livrar dos nossos inimigos. Mas os inimigos aqui vão muito além do que nós pensamos como inimigos. E aliás, gente, isso não é um problema só do Novo Testamento ali, do comecinho da igreja. Isso é um problema nosso. Porque falar de bênção hoje, a gente tem que explicar a bênção. Bênção para nossa casa. Deus vai me abençoar. A gente já pensa em carro, em dinheiro, em prosperidade material. A gente não pensa em salvação, transformação, mudança de vida. A gente tem que qualificar bênção. E esse já é um problema. Então não é nada que era só no primeiro século. Acontece hoje. A gente também tem que qualificar o que é bênção hoje. Então Deus vai nos salvar dos nossos inimigos. Quais inimigos? Quais inimigos, Jesus, você veio para nos salvar? Ele veio para nos salvar da morte. Por quê? Porque a morte nunca foi plano original de Deus.
No dia que comeres dessa fruta, certamente morrerás. Mas Deus nunca nos projetou para isso. O plano original é: vocês estarão com Ele para sempre. Esse é o plano. Nós estarmos com Deus no paraíso para sempre. E os planos de Deus não se frustram. É isso que a Bíblia vai nos mostrar no final do livro do Apocalipse. Porque Ele voltará e nós estaremos com Ele para sempre. O segundo, o inimigo que precisa ser vencido é o quê? O pecado. O pecado precisa ser vencido. Mas nós não temos condição nenhuma de vencermos o pecado. E o pecado leva para o terceiro problema que nós temos para resolver. Qual que é o problema? Deus. Porque Deus é santo. Preguei sobre isso na semana passada. Deus é santo e Ele não tolera um único pecado. E se Ele é santo e Ele não pode tolerar o pecado, o que Ele tem que fazer com nós todos? Nos condenar a nós todos. E Ele se permanece justo. Porque se Ele não condena pecadores ao inferno, se o juiz não condena o culpado à cadeia, Ele é corrupto. E essa é uma das nossas grandes questões ou nossas grandes reclamações contra a nossa própria nação. Que os nossos juízes são corruptos. Esse é o nosso problema. Então, como que o juiz do universo não vai fazer justiça? Então, se Ele perdoa a nós, Ele é corrupto, mas Deus não é corrupto. Ele é santo, santo, santo. Então, o nosso problema, o problema do pecado, ele nos leva à morte. Mas o problema do pecado é que ele nos leva à segunda morte, a ira de Deus. Então, nós tínhamos que ser salvos do quê? De Deus. Como disse R.C. Sproul, nós somos salvos de Deus e por Deus e para Deus. Por quê? Porque em Cristo, Deus derrama a sua ira, para que nós, aqui essa noite, não precisássemos experimentar a sua ira. Em Cristo, Ele recebe a nossa ira, e nós recebemos a sua justiça. Amém. E nós estaremos com Ele. É por isso que o Espírito Santo pode habitar em nós. Como diz Colossenses capítulo 1, já não há mais pecado. Você está em Cristo, você é uma nova criatura, tudo se fez novo, não tem mais pecado. Deus te olha como você vai ser na glória, sem pecado. É por isso que o Espírito Santo pode habitar em você, porque o Espírito de Deus não habita em pecadores. Mas o nosso pecado foi pago há 2000 anos atrás numa cruz. E a justiça dele foi imputada a nós. É por isso que quando nós chegamos na presença de Deus, nós podemos clamar: Pai, Pai, porque Jesus nos fez filhos. Então, o problema do homem é o pecado. O problema do homem é o pecado. E eu vou falar uma coisa aqui que talvez vai te escandalizar. Talvez vai te escandalizar. Jesus, ele não veio para nos salvar da pobreza. Porque esse é o evangelho que tem sido pregado. Jesus vem para livrar você da pobreza, te dar um casamento, te fazer isso, te fazer aquilo, te fazer alguma coisa. Jesus, ele não veio para nos livrar da pobreza. Por mais importante que lutar contra a pobreza seja importante para a igreja. É por isso que nós fazemos obras sociais. Mas esse não é o objetivo principal da igreja. O objetivo principal da igreja é pregar salvação. O objetivo principal da igreja é pregar Cristo. Para que as pessoas possam entender quem Deus é, o Santo de Israel, que não tolera o pecado. Para que elas possam se arrepender, chegar até Ele, entendendo quem elas são. Que elas não merecem nada dEle. Não é, Deus, se o Senhor fizer, eu vou para a igreja te servir. Nós não barganhamos com um Deus que não precisa de nada. Ele é Deus, Ele não precisa de nada de nós. Mas Ele é um Deus gracioso, que nos salva graciosamente por amor. Por amor. Então, o nosso problema é o pecado. Jesus veio para lidar com o nosso pecado. Mas, lógico, gente, que como disse o próprio Jesus, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus. Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Mas o problema de tudo isso, o que eu quero dizer aqui, é que se a ênfase da igreja é uma ênfase por prosperidade material, ela está no caminho muito errado.
Porque a ênfase da igreja tem que ser, por quê? Por bênçãos espirituais, por um avivamento, por vida com Deus, sede e fome de Deus. Aliás, essa tem sido uma oração muito constante nossa, aqui todas as terças-feiras. Deus derrama um avivamento sobre nós. Que tipo de avivamento? A gente não quer pular, dar mortal, a gente não quer fazer nada disso. A gente quer o quê? Sede e fome, um povo sedento por Cristo. É essa a igreja que vai impactá-lo. A igreja que é sedenta por Cristo, que ama o seu irmão, que estende a mão para o necessitado. O mundo saberão que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. É assim que nós seremos. Então Jesus não veio para nos dar o American Dream. Eu coloquei dessa maneira, ele veio para nos dar o Heavenly Dream. Porque tem um sonho muito maior do que o American Dream, que é a glória, que é estar com Ele para sempre. Então, continuando aí no versículo 72 e 73, ele vai falar: para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Então aqui ele fala, a pergunta que fica é o porquê ele nos salvou. Ele nos salvou para mostrar quem ele é. Para que Deus salva pecadores? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Para que Deus salva pecadores? Ele nos salva para mostrar a majestosa graça da salvação. Ele nos salva para mostrar quem Ele é. Deus salva para mostrar os seus atributos. É tudo para a glória dEle. Não é porque nós merecemos, não é porque a gente tem alguma coisa legal, é para a glória dEle. Tudo que Ele faz é para a glória dEle e para o bem do seu povo. Então Ele salva e aí Ele mostra naquele grande dia que nós estaremos diante dEle. E ninguém vai estar lá de cabeça erguida. Mas todos nós, como a parábola de Jesus, batendo no peito, reconhecendo quem nós somos diante de um Deus santo e que nós estamos lá, por pura graça e misericórdia do Senhor. Então, aí para que ele dá para qual que é a resposta? Por que ele nos salva? Para mostrar a sua misericórdia e a sua fidelidade. Aí eu tenho, às vezes a gente usa essa palavrinha aqui, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. Deus é fiel. A gente, qualquer coisa que acontece, não, Deus é fiel. Deus é fiel. A gente tem que entender qual que é o sentido que a Bíblia usa o Deus é fiel. Deus é fiel com a sua aliança. Deus é fiel com aquilo que Ele prometeu nos profetas, aos pais Abraão, Isaac, Jacó. Ele é fiel com a sua aliança. Ele é fiel nos dizer que Ele vai pegar essa massa corrupta que eu e que você somos e Ele vai nos transformar à imagem de Cristo. E tudo vai cooperar para isso. Deus tem esse objetivo na sua vida, Romanos capítulo 8, te transformar à imagem de Jesus Cristo. E aí, continuando, Ele nos resgatou e nos salvou das mãos dos nossos inimigos. Ele vai repetir isso aqui outra vez. Ele nos salvou das mãos dos nossos inimigos. Mas para quê? Essa é a pergunta agora. Mas para que Ele nos salva? Porque já definimos quem são os nossos inimigos. A pergunta que tem que fazer aqui, então, é: para quê? E Ele vai responder: para que nós os servamos em santidade e justiça todos os dias na nossa vida. Deus não te salvou para você ficar sentadinho no banco. Deus te salvou para que você o sirva todos os dias da sua vida. Mas servir como? De que maneira? Em santidade e justiça. Nós fomos chamados para sermos santos. Então nós somos chamados, em primeiro lugar, para servir o Senhor. Quantos dias por semana? Todos. Não é no domingo à noite. Eu vou no domingo. Eu era católico, gente, e por muitos anos eu fui na igreja. Eu lembro de um pensamento específico que eu tinha quando eu saí da igreja. E o pensamento que eu tinha era esse: fiz o que eu tinha que fazer para Deus essa semana. Fiz o que eu tinha que fazer para Deus essa semana. O que Deus tem que fazer com um cara igual eu? Matar. É isso. O que você pensa que você é? E eu lembro desse pensamento e até hoje eu peço perdão. Meu Deus, tem misericórdia, porque eu não sabia do que eu estava falando. Como assim? Eu fiz o que eu tinha que fazer para Deus, agora eu posso fazer o que eu quiser essa semana. Que tipo de pensamento? Você está vendo como que a gente é? Esses somos nós. Esse sou eu. Estou falando de mim. E muitas vezes é esse o nosso pensamento. A gente veio para a igreja, fiz o que eu tinha que fazer para Deus essa semana. O seu chamado é para servir a Deus todos os dias. Todos os dias. Todos
os dias. Em santidade, nós fomos chamados para ser santos. E aí no versículo 76, quando ele vai falar agora do menino, e a gente vai para o final, e ele vai falar do menino. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. E aí a gente, tá, legal, isso aqui foi para João. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Não. Isso aqui tem tudo a ver com você. Porque esse aqui é o seu chamado, esse aqui é o meu chamado. Como assim, Rodrigo? Esse texto está falando de João. E nem é do João de Deus, é do João. É do João Batista. Como assim? Você tem o mesmo chamado que João Batista. Qual que foi o chamado de João Batista? Ele foi chamado por Deus. Para quê? Aí o texto vai nos mostrar aí pelo menos 4 coisas. Para preparar o caminho da volta do Senhor. Da vinda do Senhor, aliás. Mas para nós, ele já veio. Você tem o mesmo chamado que João Batista, em que sentido? Você agora é aquele que vai preparar o caminho da volta. Não é isso que ele nos ordena a fazer em Mateus, na grande comissão? Vão e preguem o Evangelho. Vão e preguem o Evangelho a todas as nações. Esse é o chamado do Evangelho. Então, esse chamado de João é o seu chamado. Ele veio preparar o caminho de Jesus na sua primeira vinda. Nós temos o outro chamado. Qual que é o chamado? Preparar o caminho, porque ele disse que ele voltaria, e ele vai voltar. Aliás, é isso que essa mesa representa aqui hoje. É isso que a mesa representa. Essa mesa representa que ele disse, vocês façam isso até o dia que eu voltar, e eu cearei com vocês. Nós vamos tomar com ele. E nós vamos tomar com ele. Então, em segundo lugar, o que João foi chamado para fazer? Pregar salvação. Pregar a salvação. Nós fomos chamados para demonstrar, para pregar a salvação em Cristo Jesus. Ah, Rodrigo, mas eu não sei como fazer isso. Você não sabe? Vou te dar uma dica bem fácil. Começa por aquilo que Deus fez na sua vida. Lembra do começo da pregação? As pessoas, você vai testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida, e a sua bênção, aquilo que Deus fez na sua vida, vai impactar outras pessoas ao seu redor. E outras pessoas vão se alegrar com aquilo que Deus fez na sua vida. Não sei como pregar. Faz aquilo. Conta, Daniela, aquilo que Deus fez na sua vida. E as pessoas vão se alegrar com aquilo que Deus fez na sua vida. Porque Deus, ele é poderoso e ele vai agindo nas nossas vidas para que nós sejamos canal de bênção. Terceiro lugar, o perdão dos pecados. Nós fomos chamados para dizer, você era inimigo de Deus. Você estava morto nos seus delitos e pecados, mas agora, por causa de Jesus Cristo, existe uma oferta de perdão, salvação, reconciliação. Deus quer você. Nós somos chamados, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, aqueles que foram reconciliados foram chamados para o ministério da reconciliação. Se você foi reconciliado com Deus, você foi chamado para o ministério da reconciliação. Em quarto e último lugar, ensinando quem é Deus. Nós fomos chamados a ensinar quem é Deus, o misericordioso, o santo, o justo, o verdadeiro, o fiel que cumpre as suas promessas. Esse é o nosso Deus. Então nós seremos testemunhas vivas da graça de Deus. Nós seremos testemunhas vivas da graça de Deus. É isso que ele fez aqui em Zacarias, com Zacarias. Zacarias foi uma testemunha viva daquilo que Deus fez na vida dele. E aquilo que Deus fez na vida dele impactou o seu tempo, a sua sociedade, as pessoas que viviam à sua volta. Esse é o seu chamado. Para que as pessoas possam ver aquilo que Deus fez com você. E aquilo que Deus vai fazer através de você. Para que você possa mesmo ir adiante e ser boca de Deus, preparando o caminho do Messias. Esse é o nosso chamado. Então nós vamos compartilhar aquilo que Deus fez em nós, para que através de nós, outros também venham ser salvos, redimidos, perdoados, e haja alegria quando nós voltarmos, quando nós encontrarmos com o Senhor, porque nós vamos expandir o reino de Deus. Esse é o nosso chamado. Queria chamar o pastor Thales. Chama o louvor para estar aqui. Meus queridos, que a paz, a graça e a misericórdia do Senhor seja abundante no coração de vocês. Amém?
Glória ao Senhor Jesus. Que bom que nós podemos aprender, compreender e olhar para tudo que aconteceu na vida do profeta Zacarias e trazer para nós. Foi muito bom para Zacarias e é uma bênção para nós. Tudo que atingiu a Zacarias, segundo a palavra que o servo do Senhor pregou para nós essa noite, tudo que atingiu a Zacarias nos atinge também. Amém? Amém. Então somos abençoados dessa forma. Eu lembro que há um tempo atrás eu fui convidado para almoçar com uma pessoa que eu admirava muito. E eu lembro que entrar na sala dessa pessoa e sentar com essa pessoa que eu considerava muito, trouxe muito prazer para mim. E eu fico pensando que a gente às vezes trata com muita naturalidade essa mesa. Essa não é uma mesa natural, essa é uma mesa sobrenatural. Essa não é uma mesa comum, essa é uma mesa santa. Essa não é uma mesa local, essa é uma mesa universal. Essa não é uma mesa temporal, essa é uma mesa atemporal, porque para todos, de todos os tempos, nós comemos junto com eles ao mesmo tempo. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu temo que nós olhemos para esse momento como um momento corriqueiro. Depois de muitos anos, estando no culto, assistindo o culto, participando da ceia, comendo o pão, bebendo o cálice, a gente começa a fazer as coisas no automático. E é no automático que a gente perde a essência das coisas importantes. Então, antes de qualquer coisa, eu peço que vocês participem desse momento de forma espiritual, consciente, não automática. Amém? Hoje, em várias igrejas do Brasil aconteceu a ceia. Hoje, em várias igrejas do mundo aconteceu a ceia. Na Europa, em igrejas da África, em algumas tribos indígenas aconteceu essa ceia. Em alguns lugares escondidos, na igreja perseguida, aconteceu essa ceia. Então nós somos parte de uma grande família que comem do mesmo pão e bebem do mesmo cálice. Vocês estão com isso no coração? Amém? Podemos manter o nosso coração assim? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: o que eu recebi do Senhor foi o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e o partiu. E tendo dado graças, disse: esse é o meu corpo partido por amor de vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. O Senhor Jesus está dizendo: olhem para cá, irmãos. Honrem e respeitem o meu corpo. Quando você sair do seu lugar e você pegar nesse pão, você tem muito temor no que você está fazendo, porque é o corpo de Cristo. É mais do que qualquer coisa que você já tocou. Tem muita gente querendo tocar em bolsa Louis Vuitton. Tem muita gente querendo dirigir Ferrari. Tem muita gente doida para morar numa casa muito bonita lá em Wayland. E nada disso é comparável a esse pão que você vai tocar, porque essa é a maior riqueza da sua vida. Amém. Então você estenda a sua mão com temor e tremor e diga: eu sou rico aqui, porque eu faço parte daqueles que podem comer do verdadeiro pão. Eu faço parte daqueles que comem e participam do corpo de Cristo. Por semelhante modo, disse Paulo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Paulo continua dizendo: todas as vezes que vocês comem o pão e bebem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E aí vem a exortação: examine-se, olhe para dentro de si e coma do pão e beba do cálice. Ao examinar-nos, ninguém aqui sai isento. Se você for realmente honesto com você mesmo, ninguém se examina e diz assim: uau, hoje eu estou pronto para tomar a ceia. Toda vez que você se examina, você diz ui. Você não fala uau, você fala ui, porque eu não sou digno, mas Ele é bom. Eu preguei sobre isso de manhã na igreja, porque o Senhor é bom. Eu posso ser perdoado. Você vai receber graça. Mas eu briguei com meu marido, mas você vai receber graça. Mas eu falei o que eu não devia. Tem sangue de Jesus para isso também. Ah, mas eu pensei coisas impuras, mas o sangue de Jesus purifica. Ah, mas eu tô em dívida, eu tô em débito. O Senhor Jesus perdoa e te ajuda a pagar o que você tem que pagar. Ah, mas eu tô chateado. Perdoa no seu coração e recebe graça de Deus para depois conversar com a pessoa e se acertar com ela. De qualquer forma, se acerta no seu coração, com graça e com o sangue de Cristo. Amém? Tendo feito isso, tendo perdoado, tendo recebido o lavar regenerador do sangue de Cristo, você pode e deve comer do pão e beber do cálice. Porque diz a palavra de Deus, e o Calvino nos ajuda nisso, dizendo que existe uma graça especial para nos fortalecer nesse momento. Há uma presença especial de Cristo nisso, que vai fortalecer a você e a mim. Não é à toa que ambos são elementos. Os ambos elementos são alimento, porque alimento te fortalece. Você não vai ficar cheio com esse pedacinho de pão. Você não vai ficar super cheio com esse cálice com esse pouquinho. Não, mas algo espiritual vai acontecer em você. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. Então, com esse coração,
Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Diga sim, Senhor Jesus. Oh Jesus, olha para nós. Olha para nós. Tem misericórdia. Vem aqui para nos ajudar, por favor, meus queridos diáconos. Venham para cá, um a cada lado. Recebam a graça do Senhor Jesus. Olha para dentro de você, conversa com Jesus. Rodrigo, você pode orar por nós, consagrando os elementos, orando para que a nossa vida seja lavada no sangue do Cordeiro, que Deus nos dê condição de participar dos elementos. Vamos orar com o Rodrigo, queridos. Senhor, nós colocamos agora diante do Senhor esse pão, esse suco de uva, consagrando esses elementos, ó Deus, separando esses elementos para uso especial da ceia, santificando, Senhor, esses elementos, colocando também, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor, pecadores, necessitados da sua graça, pedindo a Deus perdão de tudo aquilo que nós falamos, pensamos, fizemos, que não agradou a Ti, Senhor. Pedindo a Ti que o Seu sangue, o sangue que purifica de todo o pecado, venha mesmo lavar as nossas vidas agora, para que possamos nos aproximar dessa mesa santa, lavados, dignos, por causa do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Toma, Senhor, toma as nossas vidas, é o que nós Te pedimos. Lembra-se, Senhor, dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Você pode vir. Essa não é a mesa da igreja presbiteriana, essa é a mesa do Senhor. Se você é membro de uma igreja evangélica, protestante, Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, igreja cristã, você pode e deve participar dos elementos, se vocês têm comunhão com Deus, andando com o Senhor. Mas a Bíblia diz que se você não é membro de uma igreja, a Bíblia nos ensina, se você não está em comunhão com o Senhor, ou se você não entende o que está acontecendo, aliás, você não deve. A gente pede que você não participe e a gente te explica depois, porque é uma forma de proteger você. Amém? Então você vem, pega o pão, pega o cálice, não coma, volta para o seu lugar e depois, quando for dada a ordem, todos juntos vamos comer do pão e beber do cálice. Este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai. O caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue.
Todos têm o pão. Você sabe que a noite da ceia remetia a alguma coisa que o povo daquela época conhecia muito bem, que nós quase não pensamos sobre isso. Sempre antes de uma grande batalha, em que alguns poderiam morrer, normalmente um grupo de soldados, ou a elite de um exército, generais, o rei, eles tinham a sua última refeição na noite que antecedia a batalha. Nessa última noite, nessa última refeição, eles comiam. Algumas vezes eles tinham o hábito de cortar uma pontinha do dedo e deixar cair algumas gotas de sangue dentro de um cálice. Por isso que era fácil entender o cálice do meu sangue. Misturavam e eles bebiam e eles faziam juramentos. Amanhã nós estaremos no campo da batalha. E os juramentos eram mais ou menos assim: se eu precisar morrer por você, eu morrerei. Se eu precisar machucar minha vida para proteger as tuas costas, eu me machucarei. E eles faziam juramentos de aliança, de compromisso e de fidelidade entre eles, porque eles sabiam que amanhã, no campo de batalha, a minha vida dependia do meu irmão, a minha vida dependia do meu amigo, as nossas vidas dependiam uns dos outros. Com certeza os discípulos entendiam muito bem isso, quando Jesus fala: este é o meu sangue, esse é o meu corpo, vocês são o meu time, e a batalha é amanhã. Mas quem foi ferido e morto foi Jesus, para salvar todos nós. Mas o que Jesus espera de nós é o mesmo que Ele esperava dos discípulos: é que a gente jure fidelidade, que a gente prometa compromisso e que a gente diga: eu estou aliançado e comprometido com o Senhor. Antes de comer o pão, antes de beber o cálice, você já tem um pano, eu também. Fala para o Senhor Jesus um pouquinho em oração: Senhor, eu estou aqui, eu quero andar contigo, me ajuda a andar em fidelidade. Renova o teu compromisso com Deus, renova a tua aliança, renova a tua fidelidade. Como aqueles homens diziam uns aos outros: diga: Senhor, eu serei fiel a ti, Jesus. Amanhã aquele local de trabalho me espera. Amanhã aquele companheiro perigoso vai estar lá naquele local de trabalho. Amanhã aquela mulher que me persegue. Amanhã, Senhor Deus, os meus impulsos. Amanhã minha carne. Amanhã, Senhor Deus, essa comunidade pecaminosa que me cerca vai estar lá. Mas eu quero estar fiel ao Senhor. Eu juro compromisso, eu prometo fidelidade. Me ajuda no pão e no cálice a ficar mais forte. E eu andarei contigo, e eu farei a tua vontade, para a tua glória, para o teu louvor. Filhos, todos vocês que oraram, vamos comer do pão e beber do cálice todos, em nome de Jesus. Tomai, comei e bebei. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o Deus Todo-Poderoso, que nos torna mais alvos que a neve, lavados no sangue. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Cante, alvo mais que a neve. Aleluia. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Aleluia. Eu tenho uma ótima notícia para te dar, com base na Bíblia, na palavra do Senhor e nesse cântico. Os teus records estão livres. Tudo que pesa contra você está lavado. Não existe nada em registro contra você, porque Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, diz a palavra do Senhor em Colossenses. Não existe nada contra nós. Amém. Porque nós somos, a gente pode dizer, alvo mais que a neve. Fomos lavados do Cordeiro. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: você foi perdoado e perdoada. Está tudo bem. Perdoado, perdoado, perdoado. Amém? Vamos em paz, queridos. Eu quero falar que no 18, 19 e 20 de março nós vamos ter um retiro espiritual. E eu quero estender o convite a todos vocês. O Rodrigo vai dando detalhes para vocês.
né? A Anne e o Ronaldo ali atrás fazem parte do grupo de organização. Eles me lembraram, é muito importante isso. É um retiro para a igreja toda, é um retiro para a família, é um retiro para os solteiros, é um retiro para os viúvos, divorciados, é um retiro para a casa de Cristo. Nós não temos tantas vagas assim, será dentro de Massachusetts, mas se você quiser estar lá buscando a gente, buscando a Deus com a gente, vai ser um prazer. Amém? Estenda sua mão para frente. Vai lá, você vai embora para casa mais alto que a neve. Amém? Você vai embora para casa sem culpa, sem nada contra você, porque Ele fez isso, Ele nos perdoou, Ele nos deu essa graça. Aleluia. E agora, meus queridos, vamos receber a bênção dos apóstolos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e que o amor infinito de Deus, o nosso Abba Pai, e o poder, a comunhão, a consolação, os dons, a presença do Espírito Santo seja sobre todos vocês, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.